Opa, e aí, tudo bom? Quero começar já fazendo uma pergunta logo de cara. Já te bateu aquele frio na barriga de quando você tá fazendo uma redação e simplesmente não sabe por onde começar? Tipo, não sabe repertório, nem estruturação e nem teses? Então, literalmente eu em 2023 era exatamente essa pessoa. Onde eu não sabia nada de redação, literalmente nada, cara. E eu não tô brincando, cara. Não é à toa que minha nota foi de 300 numa redação, que é o que tá na thumb do vídeo, que é o principal assunto que eu vou tratar hoje. E pra você que não tá ligado no mundo das redações, 300 é uma baixa muito, 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 muito baixa, cara. É muito baixa, confia em mim, é baixa, acredita em mim. Mas enfim, hoje eu quero contar minha trajetória e dicas em relação à redação do Enem, e de como eu fui para 300 para 940, nota que eu tirei na edição de 2025 do Enem, que foi literalmente ano passado. E estando no segundo ano do ensino médio. Vamos começar falando do desastre, né? Não, tipo, vamos lá para 2023, onde eu tava cursando o meu nono ano do fundamental. Vamos começar falando do desastre, né, velho? Tipo, vamos lá pra 2023, onde eu tava cursando meu nono ano do ensino fundamental. E de repente vem na minha cabeça a ideia, né? Tipo, pô, e se eu fizesse uma redação agora, cara? Tipo, eu nunca fiz na escola, nunca fui tão bom, nunca me esforcei de verdade. E se eu treinasse? Tipo, quero treinar pra ver como que é. Nem deve ser tão difícil, né? Tipo, nem deve ser tão complicado, mas mal sabia eu que tava por vir, né? Pelo amor de Deus, cara. Lembrando que eu nunca fui um aluno de talento, nem que me esforcei na escola, tá ligado? O que é percebível, né? Tipo, né? É bem perceptível de acordo com as minhas notas antigas, né? E cara, eu era literalmente um merda, velho. Mas enfim, fiz a redação, dei tudo de mim, mas aí quando eu joguei pro corretor, mano, eu lembro até hoje, cara, eu fiz essa redação, dei o meu melhor, joguei pro corretor com uma esperança de ir bem, tá ligado? Porque era a primeira redação que eu tava fazendo de verdade, assim. Nunca tinha me esforçado pra escola, mas aí veio a bomba. Eu esperava pelo menos 600, cara. Mas realmente eu vi lá e foi realmente 300 a porrada que veio. Sendo mais específico, foi 320, mas enfim, não deixa de ser uma nota baixíssima e no patamar de 300. E foi nesse dia onde eu percebi que eu era horrível em qualquer matéria, porque eu já era ruim nas outras, e agora até na redação, cara, pô, foi a única que eu realmente peguei pra fazer, tentar. Sou ruim até na que eu me esforcei, cara, tipo, fiquei, né, fiquei bravo, né, tipo, frustrado, normal. Mas como eu era mais imaturo do que hoje em dia, né, eu só desisti e nunca mais tentei fazer uma redação na minha vida naquele nono ano, né? Até que chegou o tão temido ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, onde eu fiz o meu primeiro Enem da minha vida, cara. E esse ano eu juro pra vocês que redação foi a única coisa que eu realmente comecei a me esforçar, tipo, porque as outras matérias eu ainda tava, pô, muito, muito complicado pra minha cabecinha, né, mano? Aí foi fogo. Mas, enfim, tanto é que minha nota, tipo, foi 68 de 180 das questões do Enem, né? Mas pelo menos naquele ano, como eu falei, eu me esforcei, eu fui com 800 na redação, o que me deixou realmente feliz, porque aquele ano eu realmente peguei para estudar algumas coisas assim, vi o que era D1, D2, introdução, PI, tá ligado? Essas coisas aí. Aí eu realmente fui até que mediano assim, não fui ruim, né? Porque porra, 300 é brincadeira, mas não fui tão bem, né? Mas para alguém que tirou 300, eu realmente fiquei feliz, tá ligado? Porque eu vi o meu desenvolvimento, cara. Mas enfim, pulando para 2025, né, que foi ano passado, veio o Enem, onde foi o ano que eu realmente botei o pau na mesa e comecei a estudar, tá ligado? 2025 foi o ano que, meu Deus, bateu o baque de, meu Deus do céu, cara, tô no segundo ano do ensino médio, se eu não começar a estudar hoje, eu não vou passar no terceirão, mano. E eu lembro que naquele ano, cara, eu me esforcei muito, cara. Me frustrei muito, óbvio que eu me frustrei, né, porque eu nunca tive uma base tão boa e sólida, mas eu realmente me esforcei de verdade, ficava várias horas estudando, não só redação, né, mas deixa aí essas matérias para outro vídeo. Mas eu realmente estudei muito redação, cara. Estudei várias estruturas, vários modelos diferentes e realmente veio o resultado. E eu lembro que cada vez que eu ia fazer uma redação, eu queria cada vez ficar cada vez melhor, tá ligado? Pô, eu queria realmente evoluir, tá ligado? E assim foi feito. Na minha escola, toda quarta-feira tinha plantão, né, de redação. Não era obrigatório, mas eu ia naquele plantão. Ou se eu ia naquela bomba, cara. Ia toda semana, quarta-feira, eu lembro, quarta-feira, 1h45 começava aquela merda. Eu ficava até 4h30 da tarde fazendo redação e corrigindo redação. E sem meme, naquele ano eu devo ter feito mais de 30 redações, tá ligado? Tipo,
Parece até pouco, mas meu Deus, bicho, pega 30 redação e faz. É muita coisa, tá ligado? Contando as que eu fazia em casa também, cara. Eu fazia até que algumas redações em casa, mas a grande maioria na escola. Mas voltando. Até que esse esforço ele foi realmente recompensado, tá ligado? Com a minha rota em 2025, onde foi a minha virada de chave, pelo menos na parte da redação, né? Eu realmente amassei naquele tema que falava sobre etarismo, tá ligado? Dos velhos. Vocês lembram, né? Tipo, lembro... Cara, pra vocês terem noção, eu lembro até dos meus repertórios, cara. De tanto amasso que eu botei naquela prova, mano. Eu lembro que eu usei Pierre Bourdieu, a teoria do Pierre Bourdieu, a teoria do capital cultural e a obra Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Que era uma obra, inclusive, que eu tinha pego pra ler, tá ligado? Tipo, eu não completei o livro, mas eu li, tipo, eu lembro, 80, 70 páginas, tá ligado? Mas já deu com essas 80 páginas pra amassar na redação, que já é válido pra mim. E mesmo com aquela polêmica da redação lá, da correção do ano passado, eu fui bem, tipo, 940 é uma nota muito boa pra mim, na minha opinião. E eu finalizei o meu Enem de 2026 assim, bem feliz, né? No caso, esse ano que eu descobri a nota da redação, né? Então finalizei esse ano o meu Enem de 2026. Enem 2026, porque era pra esse ano, com um sorriso no rosto e sentimento de vitória, porque eu realmente me esforcei bastante, indo de uma nota, digamos que ruim pra caramba, para uma nota decente até para alguém que quer medicina. Então, realmente foi uma trilha muito difícil, me esforcei demais, realmente não foi nenhum talento, reconheço que foi totalmente esforço meu, pela minha parte, porque eu fiquei um ano inteiro só escrevendo aquela merda, rabiscando papel, e realmente deu certo. Mas enfim, você com certeza deve estar perguntando pra mim, cara, como diabos você foi 300 para 940 no segundo ano do ensino médio estudando por um ano, cara? Como assim, cara? Me passa esse método que eu vou aplicar agora, né? Mas vamos lá, eu vou separar aqui pra ficar mais fácil de compreender, né? E eu vou falar primeiro de como eu vejo a redação na minha mente, tá ligado? Pra mim, a redação é literalmente uma estrutura fixa, tá ligado? Claro que depende dos vestibulares, tipo, se você for pegar o Enem da vida e alguma prova paulista qualquer, é óbvio que os dois mudam, né, tá ligado? Tipo, um tem proposta de intervenção e o outro é uma reflexão, tá ligado? Mas, tipo, mas enfim, eu vejo a redação como uma estrutura fixa onde eu sigo ela, tá ligado? Óbvio, reforçando o ponto que depende da prova que você for fazer. Cada prova tem uma estrutura que você pode fazer, uma estrutura daquela prova, daquele vestibular. Mas enfim, mas como assim estrutura? Vamos lá, literalmente a redação do Enem é o maior exemplo disso que eu posso dar, onde você precisa de uma estrutura para seguir, tipo, que a maioria acho que deve conhecer, que é introdução, dois desenvolvimentos e uma proposta. Mas beleza, isso é básico. O que eu falo quando eu falo de estrutura? Nossa, até ficou meio confuso, mas tá. O que eu falo quando eu falo de estrutura? Tô falando de como você vai escrever os seus elementos e fatores dentro dessa estrutura já estabelecida, que seria a introdução, D1, D2 e proposta de intervenção. Tipo, o que eu vou usar de elementos, qual estratégia de tese eu vou usar no D1 ou D2, qual estratégia de conclusão eu vou usar na PI, ou qual estratégia de introdução eu vou usar na própria introdução, tá ligado? Acho que deu pra entender um pouquinho o que eu tô querendo dizer. Seria tipo um planejamento mental que você já tem em você do que você vai escrever em tal elemento, que seria, né, a introdução, D1, D2 e PI. Mas vamos lá, nessa estrutura básica que eu falei pra vocês, eu sempre usava a formação, que eu acho que essa é a melhor, tá ligado? Porque eu nunca vi ninguém usando outra, que é a 6888. Que seria isso? Seria 6 linhas de introdução, 8 de D1, 8 de D2 e 8 de PI, que seria a proposta de intervenção, né? Mas vamos lá, aprofundando os elementos, os fatores que você vai colocar em cada um desses 4 tópicos, eu começaria a me aprofundar em elementos conectivos, que foi a primeira coisa que eu foquei quando eu comecei a realmente fazer redação, que me ajudou demais. Mas o que são elementos conectivos? São aqueles elementos onde você encaixa as suas ideias depois de um fim de período de um parágrafo. Que seria que dá ideia de conclusão, continuação, esses bagulho aí. Tipo, um exemplo que eu vou dar, tipo, um elemento conectivo de conclusão que eu usava bastante era a luz do exposto, vírgula, portanto, ou nessa óptica que seria de continuidade, tá ligado? A maioria, tipo, você tem que pensar que a maioria não vai usar esses, tá ligado? Porque eles usam genéricos. Você tem que ser a minoria, você tem que pegar os mais diferenciados.
E eu realmente pesquisava bastante esses elementos conectivos. Então eu recomendo você realmente focar primeiro em elementos conectivos, porque os elementos conectivos são o que literalmente vai conectar as ideias do seu texto, tá ligado? Vai conectar e vai ficar muito bom se você realmente souber e dominar esses elementos. O que não pode acontecer é você confundir, tipo, elemento conectivo de conclusão e um de continuidade de texto. Aí você lascou. Por isso que você tem que dominar esse. Porque, na minha concepção, esse é o mais básico para você realmente ter uma redação boa. E com certeza, elementos conectivos não genéricos, como eu falei anteriormente, vão aumentar sua nota, o que é ótimo e é o que a gente quer. E ter esses elementos na sua estrutura mental já salva demais, cara. Porque você tem que consolidar mentalmente essa estrutura, cara. Porque eu, hoje em dia, já tenho uma estrutura fixa e bem condensada na minha mente. Tipo, eu já sei como eu vou escrever, o que eu vou escrever e para que eu vou escrever, tá ligado? Então você tem que ter uma estrutura muito fixa e dura na sua mente. Dura, pegou estranho, mas vocês entenderam. Algo que é muito importante também para você se desenvolver na redação, parece até bobo, mas é a constância, cara. Pelo amor de Deus, cara. Se eu não tivesse ficado e feito 30 redações no ano, toda quarta-feira, eu nunca estaria onde eu tô hoje, tá ligado? Porque eu tenho um domínio até que bom da redação do Enem e de alguns vestibulares. Então eu falaria que a constância é algo muito importante para você, realmente é a sua melhor aliada em relação à redação, porque, cara, se você não treinar, se você não tem um estudo ativo da redação, não tem o que você fazer, tá ligado? Tipo, a redação, eu acho que é uma das matérias, tipo, com certeza, na verdade, a matéria que é mais diferenciada das outras, tá ligado? Tipo, não tô falando que ela é a mais difícil, né? Porque realmente tem coisas, na minha opinião, né? Tipo, claramente, que são mais difíceis, mas eu acho que a redação é o único estudo assim que você tem que realmente sentar e realmente escrever, tá ligado? Não que as outras não tenham que fazer isso, mas tipo, até que você consegue pegar uma teoria e fazer uma questão, tá ligado? A redação não. Se você não fazer, você tomou no seu rabo. Isso foi algo que realmente me ajudou na minha trajetória e realmente aconselho a todo mundo ter uma constância firme e boa em relação à sua escrita da redação. Nossa, bicho, outra coisa super essencial, cara. Pelo amor de Deus, cara. É ler redações notas 1000 do Enem, cara. Isso é a coisa mais importante que você deve fazer, cara. Pelo amor de Deus, pega um site aí, pesquisa no G1 mesmo. Redações nota 1000. Leia todas, pega as estruturas e pega, analisa, destrincha aquela bomba lá. E pelo amor de Deus, pega as técnicas que os estudantes usaram, pega os conectivos, pega as frases bonitinhas e tenta adaptar a sua estrutura, tá ligado? Foi algo que eu fiz e pelo amor de Deus, isso ajuda demais, cara, porque eles tiraram nota 1000, eles têm uma experiência muito grande também. Eles têm uma bagagem de experiência de redação, então você pegar e aprender com eles é muito melhor também. Então, por favor, pesquise redações nota 1000 e já complementando essa ideia de pesquisar redações, pegue técnicas, tá ligado? Desenvolva técnicas de redação, como por exemplo, causa e consequência, que é uma estrutura que eu usava bastante no meu D1, que é tipo, tem uma consequência e o que causou isso, tá ligado? Por exemplo, desafios para o combate do meio ambiente no Brasil. Tipo, a consequência é que o efeito estufa vai aumentar, o desmatamento vai aumentar, e isso seria a consequência. Mas qual que seria a causa disso? O que causou essa consequência? Que é o tema, que é o desafio. O que causou isso foi a negligência do ser humano em relação a falta de cuidado ambiental em relação ao alto índice de alta taxa de produção industrial. Ele não controlou o uso adequado das fábricas e está produzindo em massa cada vez mais produtos industrializados, e o que intensifica os prejuízos em relação ao meio ambiente. Então é isso, causa e consequência. Eu dei um exemplo bem bestinho aqui, mas realmente tem exemplos melhores, tem estruturas melhores, tem técnicas melhores, e realmente você vai aprender isso a colocar no seu repertório de estrutura se você realmente ler redações nota 1000. Então, por favor, leia redação nota 1000, porque isso ajuda demais. Algo muito importante que eu quero falar também é algo que eu vou chamar de subestruturação. Mas como assim subestruturação? Isso seria a estrutura de uma estrutura, tá ligado? É meio confuso, né? Mas como exemplo eu vou pegar o D1, o desenvolvimento 1. É parte da sua estrutura, né? Tipo, dos 4 tópicos que eu falei anteriormente, que é introdução, D1, D2 e IPI, tá ligado? É uma parte, é o D1. Mas dentro desse D1, você vai ter que ter uma estrutura pro D1, tá ligado? Tipo, você tem uma estrutura para redação, que é a introdução D1, D2,
IPI, mas você tem que ter uma estrutura fixa dentro do D1, que seria o que eu usava. Eu vou falar o que eu usava. Eu usava primeiro, começava com tópico frasal, que é tipo um mini resumo ou spoiler do seu D1. Depois eu seguia com o repertório, depois desdobramento do tema em cima do repertório, encaixando as ideias, e por fim eu só finalizava com a minha tese, tá ligado? Essa era a minha subestruturação do D1. Eu acho que deu pra entender, mais ou menos, né? Eu espero que tenha dado pra entender, porque realmente é algo meio difícil. E era assim que eu usava, tá ligado? Eu escrevia esses 4 períodos, separava, quer dizer, em 4 períodos, né, que seriam isso que eu acabei de falar. Ou seja, a subestruturação seria a estrutura interna do seu D1, porque ele sozinho não tem como, né? Você precisa saber o que tem dentro dele. São tipo camadas. Um bolo é um bolo, mas dentro dele tem bem mais coisa, tá ligado? Deu pra sacar, né? Eu espero realmente que sim, cara. Porque isso é realmente uma coisa que eu tô criando do zero e tentando expressar pra vocês. Eu segui esse modelo durante um ano todo e evoluí exponencialmente. Então, a principal dica que eu posso te dar, sendo alguém que já tirou 900 mais no Enem, é ache o seu modelo de escrita, cara. Tipo, ache a sua estrutura, que quando você achar, meu amigo do céu, quando eu achei a minha, vou dar de exemplo, meu Deus do céu, mano, eu só explodia. Eu só pegava as redações e meu professor só dava 900 mais, cara. Explodi. Isso foi depois de acho que 8 meses, tipo, lá pra agosto mesmo que eu comecei a tirar 900 mais, toda a redação. Tum. Foi só porrada, mano, só foi fogo. E lá realmente eu tinha consolidado realmente o meu modelo, a minha estrutura. Porque o ano todo eu realmente fui ajeitando algumas coisas que tinham que ser ajeitadas, algumas coisas estavam erradas. E realmente isso me ajudou bastante. E depois que eu peguei e dominei, filhão, não tinha quem me parasse, filho. Porque se você domina tanto a sua estrutura, você até pode adaptar ela para outras provas, que é o que eu fiz. Eu fiz vários vestibulares ano passado, né? E realmente fui bem neles também. Se eu não me engano, um vestibular aqui, que é da UFMS, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eu fui com 850 na redação deles. Tipo, claro que não é algo pra medicina, né? Porque medicina pra mim é 900 mais, mas eu bati na trave, tá ligado? Porque também vestibulares são bem mais rigorosos do que o Enem, né? Mas realmente foi um resultado satisfatório pra mim, da minha estrutura, e eu realmente tô aprimorando ainda hoje em dia, tá ligado? Porque sempre vai ter coisa pra aprimorar. Você vai sempre aprimorando ela também. Isso que é legal, porque você vendo erros da sua estrutura que você achava perfeita, quer dizer que você só tá se aprimorando, hein? Mas depois que eu realmente consolidei a minha estrutura, a minha estrutura tá tão afiada de tantas vezes que eu usei ela ao decorrer do ano que eu tirei essa nota graças a ela, né? Que foi 940 no Enem. Mas enfim, eu acho que eu passei todos os meus conhecimentos de como foi eu durante o meu nono ano do fundamental, né? E como eu fui do 300 pro 900 mais, né? Que com certeza deve ser o sonho de muita gente que tá assistindo isso. E espero ter ajudado até aqui, tá ligado? Espero ter agregado em alguma coisa nos seus estudos. E por favor, cara, deixa o like, comenta alguma coisa que eu tô sempre respondendo nos comentários, pegando ideias de vídeos. Então, se você quiser algum tema específico, eu posso trazer, tá ligado? Tipo, pra tá te ajudando. E por favor, cara, se inscreve também, porque dá trabalho fazer esse roteiro, cara. Dá trabalho fazer um roteiro bacana, eu espero, e editar os Paranauê, tá ligado? Mas é isso, gurizada. Continue estudando, não desistam. Eu não desisti. O meu exemplo, acho que foi um exemplo de resiliência, não sei. Fiquei 2 anos inteiros treinando redação. Eu acredito que se você não desistir, o tempo realmente vai te recompensar bem. Como eu fui recompensado, pode ser frustrante. Óbvio que foi frustrante pra mim. Foi muito desafiador, porque eu nunca tinha feito, comecei do zero. Mas realmente eu acredito que qualquer um consiga. Não esqueçam que o tempo realmente vai recompensar. Deus também, ele vai prover na sua vida. Quando for pra ir, vai ser, tá ligado? Confie sempre nele. E é isso que eu queria passar hoje, tá ligado? Nunca desistam dos seus sonhos. Eu não desisti e foi bom não ter desistido, porque se não fosse isso, eu nunca teria tido essa nota. E é isso, eu acredito que qualquer um consiga, espero do fundo do meu coração que todos que estão assistindo esse vídeo consigam também. Com certeza vocês vão passar se continuarem resistentes. E eu acho que é isso que eu queria passar nesse vídeo, passar uma mensagem, passar o meu caminho e apesar de tudo ajudar as pessoas, né? Então Deus abençoe a todos, gurizada, continuem estudando e é isso. Fui, até a próxima.